Quais são os principais contextos que eu tenho observado nesses últimos anos e recentemente que as empresas têm dado mais atenção? São alguns. O primeiro, os objetivos estratégicos. Então, vinculado às metas. Então, objetivos e metas. Como é que essas metas estão sendo acompanhadas? Qual que são os riscos inerentes no atingimento dessas metas? Pode ter algum tipo de impacto reputacional, operacional, no meio ambiente, na sociedade? O próprio desafio operacional para atingir essa meta, como é que está sendo monitorado? Então, é você entender quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os grandes resultados esperados e tentar identificar aquilo que operacionalmente, ou de meio ambiente, etc., podem impactar ou gerar um efeito reverso, né? Ter algum efeito colateral no atingimento desse objetivo de forma negativa. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode ter um resultado fenomenal da venda de um produto, só que todo o descarte da produção desse produto foi feito de maneira inadequada e gerou um impacto extremamente negativo, alto para o meio ambiente / sociedade. E isso vai trazer valor, um retorno financeiro, você atingiu a sua meta, mas você depois vai ter um problema reputacional, pode ter multas que pode, evidentemente, gerar em valores negativos para o seu valor de alguma forma. Tá legal? Então, o objetivo é um dos contextos. Outro contexto que tem ganhado cada vez mais relevância nas empresas diz respeito aos ativos de tecnologia. E o que significa ativos de tecnologia? É todo item, todo equipamento, todo objeto que tenha valor significativo para o seu business. Então você pode falar desde servidores, máquinas, computadores, softwares, que fazem com que o seu negócio funcione, que sustente o seu negócio. E por conta disso, você precisa avaliar como é que está o contexto deles, como é que está a qualidade de execução, como é que está a qualidade de sustentação, segurança da informação com relação a esse contexto. Porque caso contrário, você pode ter um problema, um sequestro de dados, um sistema que caiu por superaquecimento de um servidor, ou porque a máquina era lenta demais, estava lá depreciada há muito tempo, não teve investimentos de revitalização de equipamento, e aí de repente o seu negócio para de funcionar. Então, nesse cenário, certamente impacta os objetivos da empresa. Então, ele se caracteriza um pouco mais operacional do que o nível mais estratégico, mas ainda assim é super relevante. Tá legal? Então, ativos de tecnologia é um contexto importante, que vai desde aspectos de segurança, privacidade de dados e por aí vai. Tá legal? Outro contexto, processos. Processos, pessoal, é talvez o contexto mais operacional que eu conheça. Por quê? Porque você vai entender operacionalmente como cada etapa da sua empresa funciona. E aqui você tem a oportunidade de, quando você estiver mapeando os processos, você já identificar os pontos de controle, identificar aquilo que eventualmente possa dar errado, gargalos, vulnerabilidades e por aí vai. O grande risco que eu vejo nesse processo de mapeamento de riscos no contexto de processo é aqueles gestores que são um pouquinho mais quadrados, um pouquinho mais baseados em procedures, que não estão adaptados ao mundo do dinamismo. Ou seja, eles encaram que para fazer gestão de riscos, primeiro eu tenho que mapear todos os processos da empresa. Cuidado, você certamente vai demorar muito tempo para fazer isso, sem contar com aquelas partes da sua empresa que são extremamente mutáveis. Né? A gente vive uma adaptação, principalmente para a empresa que está começando. Empresa que está começando tem a vantagem de ser menor e ter uma complexidade menor. Então talvez o mapeamento seja mais rápido. Ao mesmo tempo ela tem a facilidade de mudar toda hora. E aí você fica toda hora com processos desatualizados, mapeamentos desatualizados. Então priorize aquilo que é importante para o seu business. Aquilo que, se eventualmente esse processo sair do ar, parar de funcionar, o seu produto também para. Então priorize, tome cuidado, e se você é uma empresa um pouco maior, tente buscar critérios de priorização a mapear aquilo que é mais relevante. Para mim, um bom critério são aqueles processos considerados como críticos. E para isso tem toda uma técnica que a gente explorou em vídeos anteriores a determinar quais são os processos que são mais críticos. Tá legal? Então aqui é meu cuidado, uma abordagem interessante, é um contexto interessante, importante, mas só tome cuidado com o investimento / retorno sobre esse mapeamento. Tá legal? Outro contexto, produtos. Então, produtos, para quem tem empresa direcionada ou tem verticais de produto e quer fazer uma abordagem mais alto nível, ele se assemelha a objetivos estratégicos, só que agora você está olhando especialmente
para produtos, ou seja, o mapeamento vai ser enviesado à sustentação de um produto ou de um serviço, por aí vai. Tá legal? E um último contexto, pessoal, de extrema relevância nos dias de hoje, que ele soma um pouquinho de processo, ele soma um pouquinho de ativos de tecnologia, de objetivos estratégicos, ele soma tudo, que é o contexto do terceiro, ou do parceiro, como você preferir. Porque o parceiro hoje ele tem uma característica extremamente estratégica, porque ele faz parte do seu business. As empresas estão imersas em redes de conexão, cada vez mais terceirizando, estabelecendo cocriações de sustentação de novos produtos. Então, você entender como é que está a rotina, a vida financeira, questões de compliance, regulatória, de imagem desse seu parceiro, é extremamente importante. Porque, conforme eu já falei em vídeos anteriores com relação ao risco de terceiros, o cliente final não segrega o terceiro do seu produto. É tudo parte do seu produto. Então, cuidar deste contexto tem cada vez maior importância e relevância estratégica. Apesar de você ter uma abordagem talvez operacional, você tem um envolvimento isso. E tudo cascateia para cima até chegar a um ponto estratégico.